Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos no nosso espaço, o espaço da Escola Jesus Cristo, um espaço virtual, através do Facebook. Esse espaço que acontece de toda terça, quarta e quintas-feiras, a partir das 4 horas, e é uma breve reflexão até as 4h30, ocorre também no modo presencial. Nesse momento da pandemia, eu acho que sempre é importante a gente repetir essa informação. Em função da pandemia, nós estamos com as nossas atividades de estudos, né, sejam através das nossas aulas ou pregações suspensos de forma presencial, mas estamos oportunizando, a partir desse momento virtual, aproveitando a oportunidade de estarmos aqui reunidos e estudando, né, um pouco do Evangelho, né, um momento das nossas mensagens psicografadas por Chico Xavier, o nosso querido Chico Xavier. Com preparação para a nossa reflexão dessa tarde, eu trago uma mensagem que é de Maria Dolores, psicografada pelo Chico Xavier, e ela é de 12 de janeiro de 1976. Ela foi psicografada em Araxá, Minas Gerais, numa reunião pública no Centro Espírita Caminheiros do Bem. E aí ela se intitula Caminho do Bem. Caminheiro do bem, sigamos juntos, a entender, renovar e construir. Determina o progresso, se garanta a vitória do amor ante o sol do porvir. A fim de continuar, no entanto, sublimando ideia, ação e vida em derredor, sujeitar-nos ao bem para que o bem se expanda, é o esquema dos céus para a terra melhor. Olha as claras lições da natureza, no trabalho em silêncio, a fulgurar sem nome. Pão é trigo esmagado alimentando a mesa, e para que a luz se faça, a força se consome. Não há carro sem peças que se ajuste, a interação por força de regime, nem solo que produza sem cuidado, ou ponte sem apoio a que se arrime. Estruturando a forma, espécie a espécie, átomos giram sob certas rotas e o sol que nos aquece o brilho da existência move-se obedecendo a compulsões remotas. Para Duarte, auxílio exige o lume, vigilância e controle firme e atento, e subordinarás o verbo a que recorras para expressar-te os dons do pensamento. Renovação e paz, harmonia e beleza. Tudo que nos melhore e nos guarda a esperança, encontra no trabalho a suprema alegria. Segundo a lei do amor que em tudo nos alcança. Por isso, alma querida, onde estiveres elevando o lugar que te bendiz, Deus te iluminará o coração e a estrada por servir e amar é ser forte e feliz. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de infinita misericórdia, justiça e bondade, para com todos nós, seus filhos, ainda tão sedentos, Senhor, de esperança, de fé, de amor e da prática da caridade, em nosso cotidiano tão difícil e que muitas vezes, Senhor, nos negamos ou não percebemos o quão importante é cada ato, cada menção, cada ação, cada atitude, Senhor, de todos nós para com o próximo. Ajuda-nos, ampara, ilumina o nosso coração, para que os nossos olhos, os olhos da carne, possam perceber, enxergar, observar, Senhor, cada oportunidade que nos é dada de sermos melhores a cada dia. Ilumina os nossos pensamentos nessa tarde, para que possamos ser intermediários da sua reflexão, intermediários, Senhor, da sua mensagem, do seu amor por cada um de nós. Faze-nos instrumento de vossa paz, Senhor, que assim seja.
essa mensagem, eu esqueci de ressaltar também, ela está presente num livro que foi publicado agora pela editora ID, chamado Chico Xavier, Diálogos e Mensagens. Esse livro reúne uma série de pequenos recortes de reportagens, de entrevistas, que Chico deu a diversos jornais, tanto que esta aqui diz que foi publicada, foi psicografada na reunião pública do Centro Espírita Caminheiros do Bem em 1976. Então, esse livro ele reúne, entre algumas reportagens, alguns recortes de entrevistas que Chico deu a jornalistas ou não jornalistas, em televisão, em rádio, em jornais mesmo escritos, né? Então, ele reúne alguns recortes. E uma primeira é uma epígrafe, que eu faço questão de fazer a leitura aqui. A epígrafe é uma pergunta que foi feita a Chico. Diz assim: qual o mais eficiente meio de divulgação das obras da codificação kardeciana? Então, um jornalista, porque aqui não se diz quem foi, né? Mas a pergunta foi feita a Chico. Chico, de que forma podemos ser eficientes para divulgar o Espiritismo, a doutrina kardeciana? E Chico é simples. Ele é claro, simples e direto. E ele diz assim: creio seja vivenciar a nossa doutrina através do nosso testemunho diário de renovação gradativa para o bem, a começar do íntimo de nossas casas, de nossas próprias casas. Olha como Chico é simples, é claro, é direto ao responder isso. Por que eu trouxe essa reflexão que está aqui como uma epígrafe, uma pergunta e uma resposta? Por que eu trouxe essa reflexão? Porque a mensagem que vamos fazer hoje, a nossa leitura e estudo, está no livro Agenda Cristã, que é um livro que também reúne, eu já tive a oportunidade de fazer uma reflexão sobre um dos capítulos, e hoje em especial é o capítulo 20, ela reúne pequenas orientações. E aí eu vou, junto com aquela epígrafe, ler um pouquinho do que eles chamam de informação ao leitor, que fala assim, e é de Emmanuel. A psicografia aqui é de Chico, o livro é editado por André Luiz, mas o prefácio, que se intitula Informando o Leitor, é de Emmanuel, e esse livro também é de 1947. Diz assim: legiões de companheiros procuram diretrizes, preocupados em traçar caminhos exteriores. Estimariam receber do plano espiritual sugestões diretas que os elevasse às culminâncias da vitória fácil. Desejariam reajustar os negócios que lhe dizem respeito, modificar intempestivamente a atitude mental de pessoas queridas, penetrar o segredo das circunstâncias improvisadas na aplicação do livre-arbítrio alheio, à custas de pareceres dos irmãos desencarnados, habitantes de outros círculos. Entretanto, diz Emmanuel, indivíduo algum fugirá à experiência cuja função é ensinar e melhorar sempre. Em face de semelhante realidade, qualquer orientação sem base na harmonia íntima não passará de simples jogo de palavras no serviço, muita vez louvável e benéfico da contemporização. Meus irmãos, Chico Xavier, na resposta que lhe foi feita com relação a como divulgar a doutrina espírita, a doutrina construída, elaborada por Allan Kardec e pelos espíritos que os apoiaram. E baseado aqui, nesse prefácio de Emmanuel, num livro chamado Agenda Cristã, ou seja, é uma agenda, é aquilo que temos de compromisso para fazer enquanto cristãos a todo dia. Emmanuel diz que eles que é solicitado ao plano espiritual respostas prontas para questões prontas.
E Emmanuel nos fala que não existem respostas prontas para questões prontas, porque o que nós precisamos fazer é vivenciar, exemplificar, e começamos, diz ele, devemos iniciar que em face da nossa realidade, da realidade que nos se apresenta, em qualquer instância que seja a nossa realidade, sem base na harmonia íntima, nada vale. Assim como Chico diz que a melhor forma de divulgar a doutrina espírita é vivenciar a doutrina. Através de quê? Do testemunho diário de renovação gradativa para o bem. E ele diz: devemos começar no íntimo de nossas próprias casas. E aí, o capítulo 20 da Agenda Cristã, André Luiz fala assim, e diz assim, olha, o capítulo fala conclusões naturais, ou seja, são questões óbvias. Conclusão é o fim de algo, é a consideração final em relação a uma questão. Eu concluo em cima de quê? E ele diz que essas conclusões são óbvias, são naturais. Ele fala assim: o paciente jamais desespera, não o paciente enquanto um paciente de um hospital, de um médico, mas a pessoa que tem paciência, a pessoa serena, aquele que sabe esperar, jamais se desespera, jamais fica preocupado, jamais fica tenso. Paralelo a isso, ao contrário disso, André Luiz diz assim: o inquieto, aquela pessoa preocupada, não serena, que não sabe esperar, reclama agora ou depois. Então, se nós não começarmos a nos reformar intimamente, reformar as nossas casas, as nossas próprias casas íntimas, buscando ser ou buscando saber esperar o momento, a hora, o agora, esperar o depois. Diz André Luiz, agora ou depois, esse ser, esse indivíduo, esse homem impaciente sempre irá reclamar. Enquanto que o homem sereno, que no processo de sua reformação, reformulação, revisão íntima, aprendeu a saber esperar, no dia a dia, no seu cotidiano, aprendeu a esperar, esse homem paciente, sereno, vai jamais, jamais, diz ele, jamais, nunca vai se desesperar. Vai estar pronto, seja agora ou seja depois. Continua André Luiz. O corajoso suporta as dificuldades, superando. O temerário afronta os perigos sem ponderá-los. O corajoso aqui não é o temerário. Corajoso não é aquele que enfrenta sem medir consequências, sem pensar no que vai fazer. O corajoso é aquele homem firme. É aquele que tem coragem, no sentido que tem energia, energia física e espiritual. Mas não é aquele corajoso que sobe uma montanha sem saber como subir, que se coloca em aventuras sem saber o que virá. Ele diz: o temerário, aquele que, imprudente, afronta, enfrenta, mas não enfrentar com coragem, com segurança. Afronta, no sentido de quase duelar com os perigos, sem ponderar o que fazer. Isto, segundo André Luiz, é uma conclusão natural. O iluminado brilha, o teórico fala excessivamente. Confesso que, ao ler esses dois momentos, eu parei em um, porque tenho vamos dizer assim, a definição
de uma dessas expressões aqui como igual à anterior, à primeira. Então, vamos lá. O que seria um ser iluminado e que por isso brilha? Quando foi evidente que iluminado é aquele que tem luz, né, que tem uma energia, que onde chega, né, traduz algo. Então, o iluminado é aquele que conhece. E aquele ser que conhece, aquele ser que vive a doutrina, ele é um ser iluminado. Porque ele considera as questões, compreende as questões e clareia para o outro. E aí ele faz o contraponto desta frase, o iluminado brilha. O iluminado é aquele que tem o conhecimento, que tem a sabedoria, que pondera, que é sereno, que é corajoso, não é temerário, não é inquieto, é o iluminado. É aquele que sabe esperar, é aquele que tem uma coragem, mas uma energia íntima, uma energia espiritual. O teórico, diz André Luiz, fala excessivamente. O que é o teórico? É aí que eu confesso que tive uma pequena dúvida no início. Só depois de ter traduzido a primeira de forma mais detalhada, é que eu identifiquei por que ele faz a diferença entre o ser iluminado, que tem um conhecimento, né, que sabe esperar, que é um ser corajoso, que é aquele que pondera. E aí é que eu soube fazer a diferença. O teórico não é aquele que exemplifica. O teórico não é aquele que só conhece a doutrina, mas é aquele que vive a doutrina? Não. O teórico é aquele que conhece, que sabe a passagem do Evangelho, em que página, qual é o capítulo que disse Jesus. Pode ser o teórico. Ele fala, fala, fala e fala. Tem muitas vezes até o poder da oratória. Mas mais do que o teórico, devemos ser a luz, devemos clarear, devemos vivenciar a doutrina. Então, o iluminado é aquele que conhece. Conhece não só a letra, mas conhece o dia a dia, a vida. Exemplifica, como disse Chico em uma das suas respostas, é aquele que vivencia a doutrina. O iluminado é aquele que sabe e testemunha a doutrina. O teórico é aquele que fala, fala, fala e fala. O irmão, continua André Luiz, enquanto uma conclusão natural. Quem é paciente não se desespera. O inquieto vai reclamar tanto agora, porque é ansioso, quanto depois. O corajoso, ele não só enfrenta um problema, mas ele suporta as dificuldades. O temerário, o imprudente, enfrenta sem medir as consequências. E muitas vezes a consequência disso é um sofrimento, desnecessário sofrimento. O iluminado brilha, o teórico fala, fala, fala. E o irmão? O irmão, diz André Luiz, estuda o processo de amparar. E o adversário observa os recursos de ferir. Isso é muito claro, é uma conclusão muito natural, porque o irmão, ele vai ver e vai buscar a melhor maneira de nos dar a mão, de nos guiar, de nos amparar, de nos abraçar, de nos dar colo, de nos ouvir e de nos orientar. Então, o irmão estuda a melhor forma de amparar, estuda o processo, e o processo envolve um percurso, não só o agora, mas um percurso de amparar, um início, um meio, um caminho, é um processo. O adversário observa. Ele não espera o momento
para nos amparar, mas ele observa os recursos, quais são as armas, literalmente, né, entre aspas, armas que possam ferir o outro. O homem comum, diz André Luiz, para terminar a sua mensagem, a sua reflexão, o homem comum ajuda conforme as inclinações. O cristão auxilia sempre. Então, o homem comum, né, em que muitos de nós eu ainda me coloco no percurso de me tornar uma verdadeira cristã, que auxilia sempre, sem ficar medindo, sem ficar pensando como fazer, de que forma fazer, ou tomar uma atitude de acordo com as minhas inclinações, com o meu modo de pensar, de agir, de sentir. E um cristão, aquele que exemplifica, aquele que testemunha, auxilia sempre. Auxilia sempre. Vou dar um exemplo para vocês de algo que aconteceu no domingo. Domingo, na Escola Jesus Cristo, não sei se todos vocês sabem, nós continuamos abertos ao domingo para fazer a assistência. Assistência àquele que pede o amparo, que precisa do amparo, que precisa da proteção. E no domingo em especial, nós tínhamos muito mais pessoas do que normalmente nos procura. Né? Normalmente nós temos em torno de 160 pessoas que são amparadas, no máximo 170. Provavelmente neste domingo que passou, Dia dos Pais, nós tivemos a porta, literalmente, a porta da nossa escola, em torno de 200 pessoas buscando o amparo. O amparo que é efetivamente não só o alimento, mas o bom dia, mas o amparo. E foram lá com fome. E aí nós tivemos em torno de 200 pessoas. E num determinado momento, eu olhei para a Silvinha e falei: Silvinha, como vamos atender? Meus olhos devem ter dito desta forma: como atender 200 pessoas? Nós não temos como fazer isso. Não temos o pão necessário, igual ao que nós já tínhamos dado. E ela disse: vamos ver o que vamos fazer. Esta é a cristã que auxilia sempre. Que no momento certo, fruto do seu testemunho e da sua vivência enquanto cristã, decide. E ao final daquela manhã eu agradeci a ela. Silvinha, obrigada por sua presença. Porque foi a presença dela, enquanto uma cristã, que pensa rápido, age rápido, que sabe o que faz. Porque o papel do cristão é auxiliar sempre. E naquele domingo, eu até falei, nós fizemos a multiplicação dos pães. Todos que estavam à porta foram atendidos da forma como podíamos atender, mas nenhum saiu sem o pão e sem o bom dia. É uma conclusão natural. Como divulgar a doutrina espírita é vivenciando ela. Como divulgar a doutrina de Kardec é testemunhando. E a primeira coisa é iniciarmos nas nossas próprias casas, no nosso íntimo. Emmanuel colocou isso também. Então, diante de algo, a conclusão é natural, diz André Luiz. Se tem quem tenha sede, é simples, temos que dar água. Se tem aquele que tem fome, é simples, precisamos naquele momento buscar as estratégias. E estejamos certos, cada um de nós pode fazer algo. Cada um de nós pode auxiliar sempre. Cada um de nós pode, a cada momento, amparar o outro.
Para isso, é preciso que estejamos com os nossos corações abertos, mais do que com a mente, mais do que com a teoria. É preciso que estejamos abertos, abertos com o nosso coração aberto. Esse é o cristão, o verdadeiro cristão, que diante do pouco consegue distribuir para muitos. É o óvulo da viúva, que não pensou em tirar o pouco ou nada que ela tinha, mas dentro daquilo que tinha, ela deu a parte dela. E aí eu termino a nossa reflexão voltando aqui para a mensagem que eu desmarquei no livro, mas vou conseguir achar. Achei, né? Com o finalzinho da mensagem de Maria Dolores, que se intitula a mensagem Caminho do Bem. Renovação e paz, harmonia e beleza. Tudo que nos melhora e nos guarda a esperança. Encontra no trabalho a suprema alegria, segundo a lei do amor que em tudo nos alcança. Por isso, alma querida, onde estiveres, elevando o lugar que te bendiz, Deus te iluminará o coração e a estrada, porque servir e amar é ser forte e feliz. Servir e amar é ser forte e feliz. Que sejamos, meus amigos, fortes, porque servir e amar é ser forte e feliz. Que Jesus abençoe o nosso coração, ampare os nossos passos, ilumine os nossos caminhos, para que a gente seja paciente, para que a gente tenha a coragem, para que nós possamos sermos iluminados, para que possamos ser irmão, não só dos nossos irmãos de sangue, mas irmãos de todos os nossos próximos que aparecem diante de nós, que possamos ser cristãos e que auxiliemos a cada dia, hoje e sempre. Vamos orar. Jesus, nosso Mestre amado, o quanto lhe agradecemos por cada mensagem que nos foi enviada e que toca o nosso coração, bate a nossa porta íntima. Ajuda-nos, Senhor, a não fechar a nossa alma para as reflexões, para os testemunhos, para o dia a dia, para as nossas vivências, Senhor, do amor ao próximo, a cada momento. Amar a Deus sobre todas as coisas foi o primeiro mandamento que nos ensinou. E amar ao próximo como a nós mesmos. Tampouco, Senhor, para que possamos ser pacientes, corajosos, irmão de cada um dos nossos próximos, e que possamos, Senhor, a cada dia, num processo, aprendermos a ser cristãos e, consequentemente, auxiliarmos sempre, Senhor, sempre e sempre. Despede-nos na sua infinita paz e protege e ilumina o nosso caminho. Que assim seja, Senhor.